Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me um pedido simples. Um pedido simples. Mas aqui você tem que entender o contexto. Os judeus não se davam com os samaritanos. Era uma rixa de longa data. Não se davam. Era possível você ver um judeu desviar o caminho do samaritano, mesmo sem conhecer aquela pessoa, só por ser samaritano e vice-versa. Então, Jesus pedir água para aquela mulher era uma coisa incomum. Ainda mais um homem falando com uma mulher. Um homem judeu com uma mulher samaritana. Era uma coisa surreal, um absurdo. Tanto que, versículo... aí, né, porque os seus discípulos tinham ido na cidade comprar comida. Versículo 9. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus jogou a conversa para um nível espiritual. Se você soubesse quem é Deus e quem sou eu, você que me pediria, dá-me de beber. E eu não te daria uma água comum, eu te daria uma água, a água que você está precisando, a água que realmente você está necessitando. Então Jesus pegou a conversa e jogou lá em cima. Aí ela pegou a conversa e jogou lá embaixo. Versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Só não tem balde. Eu estou em vantagem. Eu estou com o meu balde aqui para buscar água. O senhor não tem. Como é que você vai pegar essa água? Versículo 12. És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? É complicado. Às vezes a gente conversa com pessoas e fala para elas o seguinte: você tem que buscar agora, priorizar o batismo com o Espírito Santo. Mas quando a gente fala assim, tem gente que não entende. Se você entender, se isso entrar em você hoje, acabou, a sua vida muda. Como mudou a dessa mulher, você vai ver. Aí Jesus disse, versículo 13, Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Quem bebeu água hoje? E já está com sede. E vai beber de novo. E vai ter sede outra vez, não tem jeito. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus jogou de novo a mensagem para um nível o quê? Espiritual. Essa água aí, que é importante, Você vai beber e daqui a pouco você vai ter sede de novo. Mas a água que eu dou, o Espírito que eu dou, você nunca mais vai ter sede. Nós chegamos na igreja para resolver problemas, sim ou não? Mas problema é assim, pessoal. Você resolve um hoje, brota outro amanhã. Já viu como é que é? Não é assim? Ou então você está resolvendo, nem resolveu esse, você está resolvendo. Já está nascendo outro ali. Está filhotinho, mas vai crescer, não tem jeito. Problema, pessoal, te resolve um para ter outro amanhã. Ou não é? Ou não é? Sim ou não? É ou não é verdade? Foi o que Jesus falou para ela. Essa água você bebe e depois tem sede. Problema você resolve e depois tem de novo. Porque tem gente que começa a entrar em conflito, em luta, entra até em parafuso por causa dos problemas. Eu já vi gente achar que Deus não era com ela, porque
a luta demorou para ser vencida. Não é disso não. Tem guerra, pessoal, que tem o tempo dela. Tem semente que se eu plantar hoje, amanhã eu já colho. Que é isso, bicho? Lembra na escola o feijãozinho no algodão? Quem colocou na escola? No outro dia, como é que já está? Já está cumprimentando todo mundo. Mas planta uma semente de tamareira. São anos. Não é que demora não, é o tempo. Tem lutas e batalhas que tem o seu tempo. Então Jesus pegou a mensagem e jogou aonde? No nível espiritual. Mas olha ela, versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha mais aqui buscar. Essa água deve ser mágica, né? Eu dou um golinho, não preciso mais. Que é o que acontece com gente na igreja. Eu vou lá que o pastor vai resolver meu problema. Eu não vou resolver o teu problema. Tem problema meu que é uma guerra para resolver, como é que eu vou resolver os teus? Eu te ensino a resolver problema com a sua fé. Amém? A fé que tens, tenha para ti. Nós ensinamos você o uso da fé. Não é para você depender de mim, de pastor, de bispo. Você tem que depender da sua fé. Amém? Dela, só dela. Por isso você tem que blindar a sua fé, proteger a sua fé. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê. Cuidado, o diabo está de olho na sua fé. Ele vai criar situações para tentar neutralizar a sua fé. Guarda a sua fé. Então nós não vamos resolver os problemas. Ela falou, não, então me dá essa água. Aí Jesus, só tem um jeito de eu mostrar para ela o que eu quero fazer na vida dela. Versículo 16, disse-lhe Jesus, lê aí. Vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tivestes... Haja marido, hein? 5 maridos. E agora o que tens não é teu marido. Você tentou saciar a sua sede trocando 1, 2, 3, 4, 5 vezes de marido. E esse agora não é teu marido. Esse agora não é o teu marido. Jesus revelou a situação dela, como acontece quando a gente chega na igreja, sim ou não? Às vezes o pastor fala. Quem já participou de reunião que o pastor falou exatamente com você? Já? É interessante, né? Eu já participei de reunião que eu falava assim, que eu queria falar com o pastor, eu queria tirar uma dúvida, e nem precisou, porque na reunião só faltou falar assim, entendeu, Cucato? Só faltou falar isso. Até hoje tem reunião com o bispo que a gente participa, que só falta Deus falar, ouviu, Cucato? Porque vem direto. Quem já aconteceu? É Deus mostrando para você, revelando para você. Às vezes o marido vem e fala, você contou nossa vida para ele? Mas é o Espírito Santo que quer saciar a sua. Aí, ela começa a gente não vai ler tudo, porque é bem extenso, mas você pode meditar em casa. Ela começa um questionamento religioso. Versículo 20, leia aí. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós, no caso os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Aonde que eu tenho que adorar, Senhor? Eu estou vendo que o Senhor é profeta. É aqui nesse monte onde os samaritanos creem, ou lá em Jerusalém, na cidade santa, onde os judeus creem? Aí Jesus disse, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem nesse monte, e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em quê? Em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Em outras palavras, Jesus disse assim, não é o lugar que você adora, não é o lugar que você busca, é como você faz.
E se você pensar um pouco, você vai ver que faz sentido. Ela estava com Jesus já há um tempão, mas não entendia que se tratava do Filho de Deus. Só depois ela foi beneficiada pela presença de Deus. Não é o lugar. Tem gente que está na igreja há 20 anos, 15 anos, 10 anos, e ainda não teve um encontro com Deus. E tem gente que dentro de um presídio recebeu o Espírito Santo. Vai entender. É ou não é verdade? Faltou entrega. Não quer dizer que está perdido, não. Ah, bispo, quer dizer que está perdido? Não. Quer dizer que você tem que entender como adorar, em espírito e em verdade. Para encurtar o assunto, no final aqui, depois de receber a revelação de Jesus, essa mulher vai embora e chama os outros samaritanos para ter com Jesus. E a Bíblia diz que muitos ouviram a palavra naquele dia. Amém? Ela deixou o balde, a Bíblia é clara, ela deixou o balde e foi atrás dos outros. Ela tinha ido no poço para quê? A água, até aquele momento, era o mais importante. Mas depois que ela conhece Jesus, depois que ela recebe a revelação de Jesus, a água que era mais importante, deixa de ser mais importante, a ponto dela deixar o balde de lado. Que é o que tem que acontecer com você. Eu cheguei na igreja para resolver problema. Mas depois que eu descobri Jesus, resolvendo ou não o problema, não quero nem saber, eu vou estar com Ele. Amém. Amém. Tem gente que chegou na igreja por causa do marido. O marido não se converteu, mas ela está firme até hoje, porque descobriu algo maior. Alguém mais importante do que o marido. Mas tem o contrário também. Tem gente que até hoje não foi batizado com o Espírito Santo, porque continua priorizando a solução de quê? De problema. Eu não estou dizendo, pessoal, que não é importante resolver problema, tem que resolver problema. Claro que tem que resolver problema, tem que ir para cima, mas a prioridade tem que ser o quê? Você vê que ela conseguiu chamar uma multidão para ouvir Jesus. Com que testemunho? Qual o testemunho que ganhou as almas naquele dia? Foi a chave de um carro novo? Foi a chave de um apartamento? Foi o marido? Foi o quê? A revelação de Jesus dentro dela. Ela se tornou uma fonte a jorrar. Você gosta de estar perto de quem tem algo para te dar, sim ou não? Sim. Tem gente que quando abre a boca é uma fonte, dá vontade de ficar do lado e falar assim, fala mais. Mas tem gente que quando abre a boca, ai, dói o ouvido. Aí para, não fala mais não, pelo amor de Deus. Alguém faz ela parar, alguém faz ele parar. É ou não é verdade? Mas tem gente que quando abre a boca, porque é uma fonte, você tem paz, você se alegra, o Espírito Santo testifica. Eu duvido que agora o Espírito Santo não está testificando em você. Tá ou não está? Quem você consegue perceber Deus nas palavras que estão saindo agora da nossa boca? Percebe? Porque Deus está testificando aí agora. Mas como é que você vai ser uma fonte se agora na semana do casamento com Deus você está mais preocupada com as outras coisas? Eu já preparei a minha aliança, já preparei a minha roupa. Não é roupa nova não, pessoal. Não dá para comprar, mas a gente ajeitou uma roupa. Amém? Eu vou estar com a minha roupa direitinha. Mas bispo, já não é casado com Deus? Sou, mas eu quero renovar. Ele é prioridade. Quando o bispo falou, Deus testificou em mim, acabou, minha prioridade. Amém? Ô bispo, eu não estou no jejum, Daniel, então entra hoje. Para, desculpa, não leva a mão não, posso falar? Posso? Olha o que eu falo, hein? Posso? Para de ser... Posso? Vou falar, viu? Para de ser acomodado com a sua vida espiritual. Você é mó caprichoso na tua empresa. Você é mó caprichoso no teu trabalho. Poxa, você é mó caprichoso nos seus estudos. Você tem um cuidado com aquela casa. Você tem um cuidado com aquele carro, com aquela moto. E deixa a sua vida espiritual capengando. Faz isso não. Porque todo o resto depende da sua vida espiritual. Amém? Luta para se tornar essa fonte. Prioriza o Espírito de Deus. Isso é para todo mundo, isso é para mim, isso é para você que está chegando hoje, isso é para você que
tá tempos aqui na João Dias. Prioriza a presença de Deus. Hoje você vai se tornar essa fonte, mas você tem que priorizar. Amém? Tirar do teu coração, como fez essa mulher. Tira. Ó, bispo, é verdade. Eu tenho priorizado meu casamento. É para ser verdadeiro? É para ser sincero? Eu tenho priorizado a solução de um problema. Eu tenho. Mas eu entendi o que eu tenho que fazer. E tenho disposição para fazer.